Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, dando continuidade ao estudo lá do módulo 29, para quem quiser me acompanhar, pegue o seu material ângulo 3 e coloque no respectivo módulo, certo? Nós vimos toda a trajetória, nós vimos toda a exemplificação, todos os tempos verbais pertencentes ao modo subjuntivo, que são presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Lembrando que cada um desses tempos possui suas partículas para que vocês possam perceber de fato como é que acontece cada um, tá? Dentro ali do seu contexto, claro. Com base nisso, nós temos aqui o modo imperativo, que é o nosso modo de hoje. O modo imperativo, para quem não lembra, é o modo verbal pelo qual se expressa uma ordem, um pedido, um alerta, um conselho, uma orientação, uma súplica ou sugestão. Possui duas formas distintas, a positiva e a negativa, tá? No imperativo não existe a primeira pessoa do singular, que no caso é o eu, e os pronomes pessoais podem ser posicionados após os verbos. Quando ele trabalha aqui essa questão da positiva e da negativa, ele está trabalhando o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Em algumas gramáticas, vocês encontrarão imperativo positivo ou imperativo afirmativo, certo? Então não estranhe caso vocês estejam estudando e a pesquisa aparecer imperativo afirmativo. Com relação aos exemplos do imperativo, nós podemos citar como base: saia daqui, uma ordem; partamos antes que escureça, tá? Observa aí o verbo. Não se preocupe com isso. Não deixem de comparecer à festa. Livrai-nos do mal. Então, saia, partamos, preocupe, deixem, livrai-nos. Todos são verbos. E esses verbos estão dentro da estrutura do modo imperativo, perdão. Diante disso, eu trouxe aqui para vocês a tabela, tá, de conjugação e, claro, estruturação tanto do imperativo afirmativo quanto do imperativo negativo, certo? Olha só, conforme eu disse para vocês, não há primeira pessoa do singular, pelo simples fato de a gramática estabelecer que você não pode mandar em si próprio, tá? Porque o modo imperativo ele vai trabalhar dentro dessa perspectiva e diz o seguinte: ama tu, ame ele, amemos nós, amai vós e amem eles. Toda a estrutura do imperativo afirmativo montada sem a presença, sem a pessoa eu, tá? O imperativo negativo: não ama tu, não ame ele, não amemos nós, não amai vós, não amem eles. Professor, mas a mesma estrutura do imperativo foi para o negativo. Como assim? São as mesmas estruturas, só vai modificar porque no negativo você tem que negar. Para isso você precisa acrescentar a partícula não, tá? Se você não fizer o acrescentamento dessa partícula, ficará como imperativo afirmativo. Um você usa para afirmar, outro você usa para negar. Eu digo assim, ó: limpe o quarto. O que é para você fazer? Limpar o quarto, claro. Agora se eu digo assim para você, ó: não limpe o quarto, é para você limpar ou não? Não é para você limpar. Então existe uma diferença entre o afirmativo e o negativo, tá? Esse não faz toda a diferença. Aí nós temos aqui as formas nominais. Algumas das formas verbais exercem funções que são típicas dos nomes, que no caso são eles:
substantivos, adjetivos e advérbios, sendo por isso chamadas de formas nominais dos verbos, ou simplesmente formas nominais. São elas: nós temos o infinitivo, é o nome do verbo e tem valor e função de substantivo. Exemplo: ler é viver, navegar é preciso. Está tudo no infinitivo, ou seja, não sofreu uma flexão verbal, terminou dentro das conjugações ar, ir, primeira, segunda e terceira conjugações, respectivamente falando, tá? Dentro do infinitivo, ele pode ser dividido da seguinte maneira: infinitivo pessoal ou infinitivo impessoal. Quando é que eu vou ter o infinitivo pessoal? Quando há sujeito, ou seja, exemplo, é preciso vencermos esta etapa. Sujeito, nós. Professor, como foi que o senhor conseguiu estabelecer o sujeito? Pela estrutura da desinência verbal. Vencermos, nós vencermos. Eu consegui detectar o verbo diante da minha estrutura, certo? Toda vez que isso acontecer, eu estou diante de um infinitivo pessoal. Pessoal por quê? Porque eu consigo detectar quem é a pessoa que está ali fazendo o comando daquela ação verbal. O impessoal, quando não há sujeito, ou seja, quando termina em uma das três conjugações, tá? Ar, ir. Primeira, segunda, terceira conjugação. Exemplo: viver é aproveitar cada momento. Ah, como eu retirar sujeito daqui? Não. Isso fica de forma mais generalizada, tá? Não fica específico para uma pessoa do discurso. Nem eu, nem tu, nem ele, nem nós, nem vós e muito menos o eles. Então, toda vez que você encontrar nesse formato aqui, é impessoal. Toda vez que você encontrar em um formato onde você possa estabelecer quem é a pessoa do discurso, é pessoal, tá? Diante disso, nós temos o gerúndio, tá? O gerúndio indica uma ação que está em desenvolvimento e pode desempenhar a função de adjetivo ou advérbio. Geralmente nós temos ali a terminação NDO. Exemplo: estou ouvindo o CD que você me deu. Ouvindo, opa, gerúndio. Está estudando para melhorar seu desempenho. Estudando, opa, gerúndio. Vejo alunos estudando, carro passando. O menino quebrou a perna jogando. O motorista dirige assobiando. Então, sempre a mesma terminação para todos os verbos, tá bom? Já o particípio indica que uma ação verbal chegou ao fim. Também pode desempenhar a função de adjetivo, concordando em gênero e número com o substantivo a que se refere. Exemplo: ele tinha avisado o fato. Ado, ada, ito, ita são terminações para o particípio dos verbos que são regulares. Os irregulares não vão obedecer um padrão, tá? O deputado tinha sido eleito. Avisado, eleito. Ado, ito. São características de verbos regulares. O deputado eleito viajou a Brasília. O filho amado comprou um presente para sua mãe. Então, observem cada finalização dos verbos que pertencem aí às formas nominais, particípio, gerúndio e infinitivo, para que você não tenha mais nenhuma dúvida de como é que você consegue detectar cada um deles, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.